Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 0, São Paulo 0. Vamos trazer uma análise aqui para vocês. Infelizmente, o Vasco não venceu em casa, jogo difícil para quem imaginava um São Paulo aí desinteressado por já ter ganho o título da Copa do Brasil e vindo uma vitória contra o Corinthians e tá relativamente tranquilo no campeonato. Nada disso, São Paulo jogou a Vera e visivelmente a gente vê mesmo o São Paulo mexido. É um time que tem um coletivo mais azeitado e que você muda as peças, mas o time joga de uma forma muito parecida. O São Paulo não tinha alguns jogadores importantes como Beraldo, Caleri, Rafinha, Arboleda, o Gabi Neves, que é um reserva que sempre entra no time, também não estava presente hoje, mas o São Paulo mesmo assim manteve o desempenho com a troca de algumas peças, tá? Então, vou pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, antes da gente se aprofundar mais aqui na resenha. E quem for novo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, sei que vão passar São Paulinos aqui também, a Golcase, parceiraça nossa aqui do canal. Tem link exclusivo, ó, de produtos oficiais, tanto do Vasco como do São Paulo. Você tem capinha de celulares, que são a variedade enorme, são mais de 200 variedade de aparelho. Tem iPhone, tem Xiaomi, tem Samsung, tem Motorola. Você tem também, ó, garrafas térmicas que você pode personalizar com o seu nome. Você tem capinha de celular, tem carregador portátil, mochila, é muita coisa, tá? Tá passando na tela o QR Code aí com o cupom promocional GOVASCO. Comprando 2 capinhas, você leva 4, usando o cupom promocional você ganha um desconto e também frete grátis, mas tem que ser com o nosso cupom. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Já tira um printzinho aí, porque talvez depois do jogo, agora na análise, vocês vão esquecer. Mas vascaíno ou São Paulino pode comprar produtos exclusivos lá na Golcase. Tem masculino, tem feminino, e não é só futebol. Tem Disney, tem Marvel e por aí vai, beleza? Bom, sobre a partida, foi um jogo igual, cara. Eu diria hoje que, pelo que apresentou ambas as equipes, o empate foi de fato o mais justo. O São Paulo poderia ter vencido, teve um pênalti marcado, que a gente já vai discutir esse pênalti mais à frente. Logo depois o Léo Jardim faz um milagre, né, numa bobeada do Paulo Henrique, ele gera um contra-ataque, e o Vasco quase toma um gol, e o Léo Jardim de novo. Pra galera que pega no pé do Léo Jardim desnecessariamente, não consigo entender esse fetiche encher o saco do Léo Jardim, fez mais uma vez uma grande partida. E se o Vasco não tomou gol, deve mais uma vez ao nosso goleiro, que contra o Santos não estava num bom dia, não falhou em nenhum dos gols, mas a gente esperava um goleiro da qualidade dele fazer uma ou outra defesa, e ele acabou sendo vazado em todas as bolas que foram na direção do gol, tá? E muito dessa inoperância do Vasco, que eu vou trazer para vocês aqui, é reflexo da mísera e única finalização do Vasco com 2 minutos. O Vasco faz uma jogada de um escanteio curto, né? O Marlon Gomes vai para a jogada individual, dá o tapa no fundo, cruza, e o Verratti vem pegando de primeira, chuta a bola por cima. Com 2 minutos você fala, Vascão vai para cima do São Paulo hoje aí. Não, cara, o Vasco tinha mais a bola nos 10 primeiros minutos, marcava lá em cima, o São Paulo tinha pouco a bola, mas à medida que o tempo foi passando, é natural você não conseguir fazer essa pressão o tempo inteiro. O Vasco foi recuando, marcando mais da sua intermediária para trás, ou a partir do seu campo para trás, e aí o São Paulo foi entrando no jogo, botou a bola no chão, começou a rodar e foi tendo basicamente o controle do jogo. O Vasco não jogava pior que o São Paulo, mas o São Paulo tinha mais a iniciativa do jogo. O Vasco tentava jogar no erro do São Paulo sem conseguir grandes oportunidades. O Rato bate uma falta já com 35 minutos, que passa com um relativo perigo, a bola acho que talvez ia até na trave, o Léo Jardim toca nela, a arbitragem não vê, dar tiro de meta. Era um lance até que era escanteio a favor do São Paulo. E para você ver, o Vasco com uma finalização com 2 minutos, o São Paulo uma falta da intermediária com 35. Era um jogo muito estudado, as equipes até tentavam, não era aquele jogo chato, modorrento. Não, as equipes estavam tentando, mas as defesas estavam se sobrepondo aos ataques. E o jogo muito igual. Eis que aos 45 minutos, e aqui cabe um parêntese enorme, de novo, por uma desatenção, o Vasco poderia tomar gol.
tanto no lance do Léo, que é bem discutível, tá? Eu vou dar minha opinião sobre o lance aqui, como também no erro do passe do Paulo Henrique, que dá um contra-ataque pro São Paulo. Cara, eu vou ser bem sincero, vocês sabem que eu não tô preocupado em ser populista, falar o que vocês querem ouvir. Eu opino o que eu acho e também não sou dono da razão. Vai ter opinião minha aqui que vai estar equivocada, vai ter opinião minha que eu vou estar certa. Eu só dou a minha opinião e vocês sabem que no que tange a arbitragem, eu procuro sempre não ser clubista, porque no dia e na hora que eu achar que o Vasco é prejudicado, eu sento-lhe a marimba. E quando eu acho que o Vasco foi beneficiado pela arbitragem, eu falo. Confesso para vocês que esse pênalti marcado para o São Paulo, ele é muito discutível, cara. Vou explicar o porquê. Vai ter gente, e talvez vai ter comentarista de arbitragem que vai dizer assim, cara, o Léo, quando ele tá com o braço para baixo, ele não tá colado na coxa, ele tá pouquinha coisa, mas pouquinha coisa mesmo aberto, ele tá ampliando o espaço corporal dele. Então, se o braço dele tá um pouquinho mais recuado, a bola passaria. Isso é algumas análises vocês vão ver isso. Eu, particularmente, Diego, eu não acho que aquela mão do Léo é faltosa e eu vou explicar o porquê. Eu não sou árbitro, tá? É só a minha opinião. Mas eu também aceito quem pensa diferente, tá? Eu acho que é um lance muito no fio do bigode e as opiniões vão divergir, tá? Eu acho que a distância era curta e a jogada é de frente. Então, se o Léo vai marcar o Rames com o braço para trás, de frente, cara, é muito difícil de marcar. E o Léo não tá com o bração aberto, ou o Rames vai chutar, ele gira o corpo e o braço abre e pega. Não, ele tá fazendo aquela base lateral aqui para poder marcar, inclusive ele tá com o pé fora da área, um pé dentro, né, que é aquela de se o cara dá o tapa, eu tô de lado, já é mais fácil eu girar para correr. Ele tá meio de lado, com o braço para baixo. E o Rames não chuta a bola na mão dele de propósito, ele vai tentar o passe e pega na mão. E o Braulio, sem nem pensar duas vezes, botou na marca do Cal. O VAR não chamou, acredito que na cabeça do VAR era um lance interpretativo, não era um erro claro. Eu mesmo aqui estou discutindo que eu aceito a interpretação de quem acha que o braço estava levemente aberto e abriu, né, a zona dele, a área corporal, mas eu, Diego, não marcaria esse pênalti se eu fosse o árbitro. Inclusive, também não estaria fazendo um escândalo aqui se fosse em favor ao Vasco. Viu algumas reclamações de pênalti no lance do Gabriel Peck? Eu não achei pênalti. Ele dá o carrinho com o zagueiro, divide, levanta, dá o tapa e ali eles trombam, né? Há uma dividida, as pernas se interlaçam ali, mas eu não achei pênalti. O Léo Jardim, graças a Deus, fez uma defesa e é sempre importante quando o goleiro pega um pênalti, isso eleva muito a moral dele. O pênalti contra o Santos, né? Ele foi meio esquisito para a bola, parece que ele estava esperando. E aí o jogador do Santos, o Marcos Leonardo, nem tirou tanto, a bola não foi nem no canto e nem no meio, foi meio que no meio termo, mas como foi forte, ele meio que pula atrasado ali e acaba tomando um gol. E hoje, mais uma vez, parece que ele espera o jogador bater, e aí o Rato vem com aquela paradinha, você não consegue botar muita força na bola, ele acaba fazendo uma bela defesa. E aí, cara, o Rames perde um gol inacreditável. Goleiro já batido, o gol todo arreganhado, ele sozinho com o gol vazio, perde um gol inacreditável. Ali eu falei, irmão, hoje o Vasco ganha. O Manteiguinha tá caindo pra cima, pênalti, o goleiro pega, sem goleiro o cara chuta pra fora. Já comecei a pensar, né, ganhamos o jogo. Mas não, no lance praticamente seguinte, quase a gente toma um gol. O Vasco tá saindo ao ataque, o Paulo Henrique vai dar um passe, não me recordo pra quem, dá um pouco atrás, hein, meu irmão. Aí um abraço. O Wellington Rato, jogador rápido, domina a bola, se desvencia do marcador, arrasta o Lucas Moura para correr, é um foguete, corre demais, ele dá o tapa na frente pro Lucas, e aí, cara, o Lucas domina, dá-lhe uma pancada cruzada e o Léo Jardim faz uma defesa espetacular. Concordo, inclusive, com o comentário do meu Deus do céu, do Paulo Nunes, que a defesa do chute do Lucas é mais difícil do que pegar o pênalti. O pênalti é sempre a gente dá um crédito maior, porque normalmente o goleiro escolhe o canto, né? Mas em termos de, se ambos estão parados, espera a finalização e vai para a defesa, vai para a explosão, foi muito mais difícil pegar o chute do Lucas do que a bola meia fraca batida pelo Wellington Rato. E aí o Léo Jardim
salva a gente e acaba o primeiro tempo 0-0 num jogo igual. O Vasco 10 minutos um pouco melhor que o São Paulo, mas sem conseguir traduzir isso em oportunidade clara de gol. O São Paulo começa a entrar no jogo, tem mais a bola, mas não leva perigo ao Vasco. Arruma um pênalti, né, meio discutível com 45 minutos e 3 minutos depois, praticamente no último lance, se vale de uma falha grotesca do Paulo Henrique. Paulo Henrique que é tema aqui, porque eu disse para vocês que dificilmente eu acreditava que o Ramon Dias não tiraria o Puma do time, e tá aí. Ele repetiu praticamente o time da derrota para o Santos, apenas com uma mudança forçada, que era o Medel expulso, ele começou com o Maicon, e aí sim, a opção dele, tirou o Pumito e botou o Paulo Henrique. E aqui, cara, vai um comentário sobre a partida do PH. O Paulo Henrique vacilou feio nesse lance, que poderia ter sido fatal, o jogo poderia ter acabado 1-0 pro São Paulo, e aí a análise mudaria muito, né? Mas o Léo Jardim o salvou, e eu acho que o Paulo Henrique fez um bom jogo. Ele não foi tão exigido defensivamente, apesar do Caio Paulista ter atacado muito e ter feito um bom jogo. Eles não tiveram tantos duelos individuais, mas o Paulo Henrique, cara, é muito rápido, ele é um foguete. Inclusive os jogadores do Vasco sabem dessa velocidade dele, força aquela bola na linha de fundo para ele ganhar na velocidade. Algumas até forçaram um pouquinho a mais, mas, cara, ele estava indo muito bem, se apresentando o tempo inteiro, fazendo até alguns bons cruzamentos e por pouco até não saiu com uma assistência. Apesar desse erro que poderia ter resultado numa derrota do Vasco, acho que o Paulo Henrique fez um bom jogo, muito diferente da partida tenebrosa que ele fez contra o Fortaleza lá no Castelão, no primeiro turno. Então acho que ele merece mais uma oportunidade de novo aí contra o Fortaleza, que é o nosso jogo depois da data FIFA, tá? Então, feita aí a análise do primeiro tempo, um jogo igual, né? São Paulo, 2 detalhes ali, um pênalti e um contra-ataque cedido, que o São Paulo vai devolver essa gentileza no segundo tempo. Poderia ter acabado 1-0 São Paulo, mas por bola, por desempenho, o placar do 0-0 traduzia um pouco do que era o jogo. Segundo tempo, a chave vira. O Vasco empurra o São Paulo para trás, o Ramon Dias inverte o pé que o Marlon Gomes de lado, passa a ter os pontas de pé invertido e eles indo para jogar individual, buscando sair da ponta por dentro, tendo os laterais atacando as suas costas, dando essa profundidade, e o Vasco melhora muito. E, na minha opinião, vou de novo falar de Ramon Dias aqui, se o Marlon Gomes sentiu alguma coisa, aí tudo bem, beleza, mas, cara, na minha opinião, acho que que o Marlon Gomes era o melhor jogador do Vasco no segundo tempo. O time melhora com a crescida do Paulinho, que o Paulinho também faz um bom segundo tempo. E aí os 2 melhores jogadores do Vasco da segunda etapa, o Ramon Dias tira. O Paulinho, eu senti que ele estava desgastado, tanto é que ele sempre volta correndo para marcar. Teve um lance que ele perde a bola e o time de São Paulo vem contra-atacando e ele vem trotando, que não é do Paulinho. Eu falei, mano, o Paulinho tá se poupando, ele não tá legal, né, fisicamente. Então até eu não tiraria porque ele tava bem, mas eu até compreendo. Mas aí qual é o problema? Se o Ramon Dias sentiu que o Paulinho tava com a setinha para baixo um pouco cansado, ele tira ele e põe o Matheus Carvalho, ele poderia ter feito uma outra substituição que ele não conseguiu fazer, porque ele tira o Marlon Gomes antes, que era o quê? Trazer o Marlon Gomes para jogar na dele, de volante ao lado do Praxedes, e aí sim você ter o Payet jogando avançado na vaga do Paulinho. Você traz o Marlon para volante na do Paulinho e empurra o Payet no lugar do Marlon Gomes. Acho que faria mais sentido. Quando ele traz o Payet também, ele poderia ter mudado a forma do time jogar, com 2 volantes e o Payet por dentro como camisa 10. Aproveitando que eu citei a entrada do Payet, vale a pena também emitir um comentário sobre o francês. O Payet hoje mostrou já um outro jogador. Hoje foi a 6ª partida dele. Tomara que essa pausa para a data FIFA de 10, 12 dias ele consiga melhorar ainda mais fisicamente. Vejo o Payet começando a virar uma chave fisicamente para ele poder ajudar. Ainda assim, por dentro, aqui, ó, por dentro, e tendo esses jogadores na lateral para ele pifar, ter o Overhead jogando na frente dele para quando perder a bola ele não precisar voltar para marcar, fechar no 4-4-2, mas aí teria que abrir mão ou do Praxedes
ou do Paulinho. Paulinho para mim é o craque do time, eu não tiro o Paulinho do time de jeito nenhum. Só comentei por ossos do ofício aqui. Então seria uma opção. Mas o Payet mostra que ele está muito mais inteiro. Por exemplo, falei de presente, né? O Payet quase marca um gol e também poderia ter saído um gol do Verratti aos 32 minutos, que o zagueiro do São Paulo dá mole, ele rouba e gira e já dá um tapa na frente. Ganha na velocidade, sustenta. O goleiro do São Paulo fecha o ângulo, ele podia tentar uma cavada ou uma chapada simples, mas o Rafael conseguiu chegar inteiro no lance, e ele finge que vai bater e corta de letra. Ele poderia dar um passe ou até fazer o gol, mas ele deu o azar de tropeçar. Aí ele cai, levanta e rola a bola para o Verratti, sendo que o passe é um pouquinho forte, e o Verratti, né, não conseguiu concluir a jogada. Também tivemos lance da bola vindo, o Payet dominando e sustentando a marcação, girando, sofrendo a falta. Tem um lance que o árbitro dá uma falta anterior, que ele recebe uma bola, salvo engano, é do Piton, e ele dá um drible no Natan, lateral direito de São Paulo, que é até veloz, uma meia-lua, e chega na frente. Ele já mostra que fisicamente a chavinha dele tá mudando. Se não estiver bem fisicamente hoje, pode ser o jogador que for, não consegue jogar. A técnica do Payet ninguém discute, mas ele precisa dessa dosagem física, e isso começa a parecer que está entrando nos trilhos. Inclusive o Jeff fez uma matéria bem legal essa semana, falando da condição que o Vasco preparou para o Payet. Ele está cumprindo toda a cartilha de alimentação, treinamentos em academia. Inclusive o Payet ganhou bastante massa muscular. Teve uma foto do treinamento antes do jogo do São Paulo, que ele está com a perna esticada. Você vê que ele está com um percentual de gordura baixo, e a musculatura dele da coxa está toda definida. Então o Payet perdeu gordura e ganhou massa magra. Então você vê que a silhueta dele já está melhor. Então acho que é um processo natural. Acho até que o Payet é um jogador que de repente seja mais pro ano que vem. Ele começa a ganhar corpo, de repente vai ser mais importante. Faltam agora 12 ou 11 jogos, já estou meio perdido aqui. Talvez lá para os 6 jogos finais, 7 jogos finais, ele começa a estar na ponta dos cascos. Mas aí o brasileiro já está acabando, e aí pro ano que vem, com uma pré-temporada, com um time já mais adaptado ao Brasil, quem sabe com um trabalho individualizado também nas férias, aí ele pode virar a chave, pegar o estadual de laboratório para poder entrosar com o time, e aí na hora do vamos ver, ele virar a chave. Então queria fazer essa análise aqui sobre o Payet. Então fiz uma individual do Paulo Henrique, uma do Payet. Vamos voltar para o jogo em si. O Vasco melhor que o São Paulo, empurrando o São Paulo para trás. Com 6 minutos, o Paulinho vem numa jogada bonita, que ele vem driblando, divide e dá o passe pro Peck. O Peck vem batendo de primeira com a direita, que não é a boa dele. E aí lembra do Pãozinho caindo para cima? Nosso Pãozinho caiu para baixo nessa jogada, porque ela bate na trave, o Rafael pula. E aí, como o Léo Jardim estava batido no lance do pênalti, o Rafael estava batido. E a bola vem de bandeja no pé do Praxedes. E aí o Praxedes não foi igual o lance do Jair contra o Bahia, era um pouco mais difícil, o jogador de São Paulo entrando de carrinho e a bola estava um pouco mais aberta, mas ele poderia ter finalizado melhor e fazer o gol. Ele acabou tirando demais e colocou para fora. Ali a torcida inflama, explode, e o Vasco começa a empurrar o time do São Paulo para trás, tá? O Caio Paulista chuta uma bola de fora da área sem perigo, com 12 minutos, e o Vasco continuava tentando ali com o Paulinho numa crescida, o Peck e o Marlon Gomes já de pé trocado, indo para cima, o Paulo Henrique passando na linha de fundo o tempo todo, o Léo arrastando, e o Vasco melhora, entra no jogo, e com 22 minutos de novo, mais uma jogada do Paulinho. O Paulinho nessa ele vem driblando, a outra ele pega e dá no Peck. A bola vem no Gabriel Peck, o Peck traz para dentro, dá-lhe uma pancada, e aí o Rafael faz uma grande defesa, e a bola volta. Não, é exatamente isso. Aí tem um rebote e tal, o jogador do Vasco não consegue pegar, passa. Com 24, uma jogada bonita do Vasco, de linha de fundo, o Paulo Henrique passa no fundo, cruza, e acha o Payet muito bem. E o Payet tenta pegar o contrapé do Rafael, mas ele não consegue tirar muito, a bola vai no meio do gol. O Rafael faz a defesa. Então só aqui, ó, eu já citei 3 chances boas que o Vasco teve, uma bola na trave, depois o goleiro batido para fora, depois obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa, o Payet sobe sozinho para cabecear uma bola e não faz. Se é no Verratti, possivelmente
teria saído o gol. E depois, com 32 minutos, tem aquele lance que a zaga do São Paulo bate cabeça, ele rouba a bola, arrasta, vai dentro do gol e quase sai. Então eu tô falando de um Vasco mais perigoso e de um Vasco criando mais no segundo tempo. São Paulo teve 2 oportunidades cristalinas, até 3, o pênalti, o rebote, o chute para fora e a defesa do Léo Jardim no chute do Lucas Moura. O Vasco no segundo tempo, a bola na trave do Peck, o chute do Prachetes, a cabeçada do Payet e a defesa bonita do Rafael no chute do Gabriel Peck. Então, por justiça aqui, o jogo poderia já estar aqui 1-1, né? Os dois times criaram para poder fazer os seus gols. O Lucas bate uma falta com 28 minutos por cima, sem perigo. Depois o Juan de fora também, sem perigo. Traz para dentro, chuta o Léo Jardim com tranquilidade de fazer defesa. E aí a jogada com um pouquinho mais de perigo é um chute do Michel Araújo, jogador de São Paulo, que ele recebe uma bola na esquerda, abre, bate cruzado, o Léo Jardim pula, mas não chega. A bola passa rente à trave. Confesso que deu um sustinho nessa jogada. Mas depois disso, o Vasco teve a bola do jogo no pé do Payet, do Verratti, que hoje teve um pouco abaixo, mas tem todo o crédito do mundo com a gente. O Vasco sofre uma falta do lado esquerdo, o Payet bate perfeitamente bem, o Verratti acompanha a jogada certinha, mas tem um zagueiro do São Paulo que vai na bola e fura. E o Verratti, acredito eu, que acreditando que o zagueiro ia cortar a bola, ele não acredita na jogada, algo que atacante nunca deve fazer, ele sempre tem que contar com o vacilo do zagueiro, ele acompanha certinho, mas não põe o pé na bola para finalizar, porque ele imaginava do zagueiro cortar e quando a bola passa ele meio que toma um susto, tanto que ele ficou olhando assim, putz, dei mole. E hoje o Verratti não estava muito legal não, longe de ter feito um jogo ruim, mas não estava nos dias de Verratti. Hoje ele estava ganhando mesmo duelos aéreos, não estava tão bem não teve uma grande chance para finalizar, mas estava um pouquinho abaixo e super normal, tá? Tem todo o crédito do mundo com a gente. Então, pelo que foi a partida, acho que foi um placar justo. Seria melhor se tivesse saído gols, porque as equipes produziram para fazer gol, 1-1, 2-2, é melhor sempre que um 0-0, não tem emoção, 0-0 parece que é um negócio meio chato, né? Mas o jogo merecia ter tido gols, ou até gol. E qualquer um dos dois poderia ter vencido, né? E do outro lado, seus goleiros terem salvo e ter saído com os 3 pontos. E aqui de novo, cara, e é engraçado que é sempre nos minutos finais. Eu não sei se vocês vão se recordar, aos 41 minutos do segundo tempo, o São Paulo sofre uma falta, o time do Vasco meio que dá as costas, desliga e o São Paulo bate uma falta rápida. O jogador do São Paulo recebe dentro da grande área pelo lado direito, e aí o cara meio que se livra da bola, dá uma pancada pro meio da área, a bola corre toda a área e sai na lateral. O Dorival Júnior fica até puto. Mas por que a jogada sai? Porque o time do Vasco tem um apagão, o jogador de São Paulo vê o time do Vasco moscando, bate a falta rápido e a gente podia ter tomado um gol bobo ali. Um pênalti aos 45, um passe do Paulo Henrique aos 48 que a gente quase toma um gol e poderíamos ter tomado um gol também aos 41 do segundo tempo nessa falta batida rápida. Então, cara, alguma coisa tem, cara. O Vasco tem uns apagões esquisitos assim em final de jogo. Então é isso, galera. É um grande adversário, o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Quem imaginou que o São Paulo ia vir aí para passear no Rio não foi isso. Então era um jogo muito difícil. Então o placar nenhum absurdo esse empate não. Agora amanhã é torcer para uma vitória do Palmeiras. Confesso que tomara que o Palmeiras me surpreenda, mas eu imagino um Palmeiras com uma ressaca danada para jogar esse jogo amanhã. Porque dificilmente o Palmeiras sabe que ele não vai classificar a Libertadores. Ele precisa tirar força de onde talvez nem tenha. Perdeu o seu principal jogador, que está fazendo muita diferença agora contra o Palmeiras nessa reta final, que é o Dudu. E ele tem que manter uma batida muito forte até o final do ano para tentar tirar o título do Botafogo, caso o Botafogo insista em ficar tropeçando nessas rodadas. Então, enfim, amanhã é um jogo muito importante. O Botafogo pega o Fluminense, que é um baita de um time e tem data FIFA agora. O Fluminense vai jogar a Vera, até porque ele não está tão garantido em Libertadores. Os times de baixo chegaram e você não dá para contar com o título, apesar do Fluminense ser muito favorito para ganhar do Boca. Então o Fluminense acho que vai jogar a Vera, conhecendo o Fernando Diniz. Então é uma oportunidade do Palmeiras, se quiser, né, ter alguma coisa relevante para disputar ainda nesse final do ano,
é ganhar do Santos em casa. O Santos que vem de 2 vitórias, vai dar a vida nessa partida, tentar fazer um gol cedo ali para, né, aproveitar essa ressaca do Palmeiras. E quem sabe, numa vitória do Fluminense, uma vitória do Palmeiras, né, o Palmeiras entra de vez na briga do título, confirma uma fase horrível do Botafogo em termos de resultado, nem tanto de desempenho, o Botafogo não vem jogando tão mal assim, e reabre o campeonato. De repente o Bragantino ganha também, tá rolando daqui a pouco Flamengo e Corinthians, que pra gente seria importante uma vitória do Flamengo, pra gente encostar mais no Corinthians e não deixar um adversário direto desgarrar, e aí o campeonato fica maluco. Faltando 11, 12 jogos, o Botafogo uma pressão absurda e todo mundo encostando de uma vez. Então, talvez o Palmeiras jogue a Vera amanhã. E também é clássico, né, cara? Dificilmente um time joga clássico aí, meio que empurrando com a barriga. Então é isso, esse é meu pós-jogo. Lembrando aí, galera, São Paulina, os vascaínos já conhecem a Golcase, tá? Tem produtos exclusivos do São Paulo também. QR Code passando para vocês na tela. Go Vasco, você ganha aí frete grátis e um descontinho extra no seu carrinho. Comprou 2 capinhas, levou 4, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.